Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje, gostaria de falar de um assunto que às vezes não entendemos e ficamos muitas vezes sem resposta. Quero falar com vocês sobre o silêncio de Deus. Isso é muito sério. E gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesta mensagem, pois você vai entender algo que às vezes você fica pensando, porque Deus não está falando comigo. Isso é sério, pessoal. Prestem bastante atenção nesta mensagem, pois Deus vai falar ao nosso coração. Salmos capítulo 83, versículo 1. Ó Deus, não fiques em silêncio, não feche os ouvidos e não permaneças calado, ó Deus. É muito bom quando recebemos um sim de Deus, não é verdade? Quando pedimos algo a Ele e temos a resposta que queríamos ouvir. Nossa, a gente fica feliz com isso. Mas tem também quando Ele nos diz não, não faça isso. E às vezes vem até a repreensão de forma mais dura. Mas mesmo assim, nós sabemos que Ele repreende a quem Ele ama. É muito bom quando estamos buscando em Deus e Ele fala conosco, ou através da sua palavra, ou através de uma pregação, ou até quando Ele envia alguém para nos falar, mesmo que seja contrário àquilo que queríamos ouvir. Mas e quando você busca e nada de Deus falar? Ele fica em silêncio. Por que isso acontece? Por que Deus fica em silêncio? Você já ficou bravo ou com raiva de alguém? O que normalmente você faz quando você está chateado ou com raiva de uma pessoa? Você acaba se distanciando e dando até um gelo nessa pessoa, não é verdade? Eu mesmo, quando minha filha faz algo que me deixa chateado, eu fico sem falar um pouco com ela. Deixo ela quietinha e eu fico em silêncio com ela, para que ela perceba que ela está errada e que não deve fazer o que fez. Deus também pode se chatear com a gente, vocês sabiam disso? Sim, pode sim. E quando ele se chateia, ele pode ficar em silêncio, ficar sem falar com a gente. Você vai a um culto esperando uma resposta e nada. Lê a Bíblia e nada. Não consegue mais ter aquela presença, aquele arrepio na hora do louvor. É como se Deus estivesse muito longe e isso dói demais. É como se Ele estivesse fazendo assim para você. Mas o que deixa Deus em silêncio conosco? O que deixa Ele chateado? A desobediência. Quando Ele fala algo para a gente e ao invés da gente fazer aquilo que Ele nos mandou, fazemos a nossa vontade e não a dele. Aí você pode pensar, tem algum exemplo na Bíblia do silêncio de Deus? Sim, tem sim. Vamos pegar o exemplo de Abraão. Abraão era um homem que tinha uma comunhão muito boa e grande com Deus, a ponto de Deus falar que Abraão era seu amigo. Mas Abraão teve um momento que fez aquilo que Deus não queria. Deus tinha prometido a Abraão que ele seria uma grande nação e disse que ele teria filhos com sua esposa Sarai. Mas a sua esposa Sarai, vendo que já estava velha e não podia ter filhos, fez uma proposta que não devia para ele e Abraão, ao invés de recusar, aceitou. Gênesis capítulo 16, versículos 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Ele atendeu a proposta de sua mulher e esqueceu da promessa de Deus. Deus ficou tão chateado com Abraão que ficou 13 anos sem falar com ele. É isso aí mesmo, 13 anos. É muito tempo. Gênesis capítulo 16, versículo 16.
Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Foi quando nasceu o filho da serva de Sarai. Mas ouviram aqui? Abraão estava com 86 anos. Prestem atenção no próximo versículo. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Fizeram as contas? Foram 13 anos de silêncio para Deus voltar a falar com ele. Isso aí mesmo, 13 anos. E somente após esses 13 anos, ele volta falando, mas volta demonstrando que ele estava chateado com Abraão. Volta falando o que Abraão deveria fazer para que ele continuasse falando com ele. Ele diz: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Imagine para uma pessoa que tinha uma comunhão diária com Deus perder isso. Ficar 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Como isso deve ter doído, como isso deve ter sido doloroso para Abraão. Mas a escolha de errar foi dele. Deus prometeu: espere, não faça diferente. Mas ele fez. Se você fizer, você estará desobedecendo. E com isso, o silêncio de Deus pode chegar na sua vida também. Não desobedeça. Não queira ficar sem ouvir a voz de Deus, é muito ruim. Pode acreditar, sei bem o que eu estou falando, pois Deus já ficou em silêncio comigo há muitos anos atrás por causa de uma desobediência minha. Ele falou não para mim, mas eu não o ouvi e fiz a minha vontade, não a dele. Ele ficou 4 anos sem falar comigo. Foi muito ruim. Foi muito doloroso. Fiquei 4 anos sem ouvir a voz de Deus, Deus em silêncio comigo. Mas o que fazer para Deus voltar a falar com você? O que fazer para que esse silêncio acabe? Quando Deus para de falar com você, a primeira coisa é reconhecer que você errou. Reconhecer que não deveria ter feito o que fez. Mas não quer dizer que Deus vai voltar a falar logo com você. Pois se você desobedeceu, certamente você entrou no pecado. Ou você não soube esperar uma promessa dele e atropelou aquilo que ele estava preparando para você, que foi o caso de Abraão. Após reconhecer o erro, você deve continuar sendo fiel a ele, mesmo sem ouvir a sua voz. Continuar buscando, orando, clamando. Deus não deixou de te ouvir, ele apenas não quer falar com você. Está fazendo você aprender que você fez algo que o desagradou, e muito. Não foi pouco não, foi muito. E quando Deus volta a falar conosco, é no tempo dele, não é no nosso. Precisamos ver se tem algo errado em nossa vida e nos consertar com ele, pedir perdão, se humilhar diante dele, chorar e tentar tocar no coração dele. Mas é no tempo de Deus, não é no nosso, é no tempo dele. Às vezes, você precisa entender o seguinte. Vamos no caso de Abraão. Abraão teve um filho com outra mulher. Abraão, com certeza, soube que fez o que era errado e deve ter se arrependido e muito. Deve ter pedido perdão a Deus. Mas Deus levou 13 anos para voltar a falar com ele. Não foi logo de imediato que Deus falou. Até porque o filho já estava aí. O que Abraão iria fazer para consertar o seu erro? Matar o seu filho? Não. Simplesmente assumir o seu erro, pedir perdão e esperar o tempo de Deus. Deus até perdoou aquilo que Abraão fez, mas não voltou a falar com ele de imediato. Quando Deus está bravo conosco, a única coisa a fazer é reconhecer o erro, pedir perdão, continuar firme com ele e esperar o tempo dele. É no tempo dele que ele volta a falar conosco, deixando claro que o silêncio de Deus pode ser um momento para você aprender a confiar mais em Deus e aprender a ouvir a sua voz. Não queira ficar sem ouvir a voz de Deus. Você verá que é muito doloroso. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, como é importante ouvir a sua voz. Como é importante estar na sua presença. Muitas pessoas às vezes não entendem o seu silêncio. Não sabem o porquê o Senhor se calou. Hoje o Senhor nos mostrou que pode ser por estar bravo, chateado,
por desobedecermos algo que o Senhor tinha nos falado, tinha nos prometido. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Somos falhos, somos carne, Senhor. E às vezes queremos cumprir mais o desejo da nossa carne do que a vontade do Senhor. Perdoa-nos por isso, Senhor. Perdoa por sermos tão fracos às vezes, por sermos tão desobedientes à Tua palavra, por queremos fazer a nossa vontade e não a Sua. Às vezes só precisamos esperar para o milagre acontecer e nós atropelamos aquilo que o Senhor nos falou, aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós não queremos que o Senhor fique chateado conosco, não queremos que fique sem falar, não queremos que fique em silêncio. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor o Teu perdão, pedimos ao Senhor que nos ensine cada vez mais a andar reto diante de Ti e que quando formos errar, Senhor, que o Senhor nos dê um puxão de orelha, mas aquele puxão bem dado, assim como um pai dá no filho, para que possamos andar nos Teus caminhos. Nós não queremos Te desobedecer, nós queremos andar em comunhão contigo, andar na Sua presença. Por isso, Senhor, nós estamos agora nos humilhando diante do Senhor, pedindo a Ti o Teu perdão. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa tudo aquilo que fazemos consciente e inconscientemente. Que a presença do Senhor esteja sempre nas nossas vidas e que possamos andar sim, retos diante do Senhor. É o que te pedimos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, com alguém que esteja precisando ouvir uma boa mensagem. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.